O Flamengo já tem um time muito poderoso, mas ele pode ficar ainda mais forte. O que eu estou querendo dizer, meu caro amigo, é que o Flamengo pode se tornar o Bayern de Munique brasileiro. E antes que você diga, pronto, é prepotência, é soberba de um time que acabou de conseguir uma classificação na Libertadores e já tá aí achando que é o melhor time do planeta. Não é o melhor time do planeta, mas certamente é o time mais forte do Brasil e não vai ter rivais no Brasil caso não consiga parar o que o Flamengo está fazendo. E o Flamengo está utilizando armas secretas muito poderosas dentro de campo que está fazendo o time adversário ficar perdido. E é por esse motivo que eu vou te mostrar agora que o Flamengo consegue amassar os seus adversários. Vambora pro vídeo! Mas antes, meu caro amigo, eu só vou te pedir uma pequena coisa. Deixa o seu like aí, de flamenguista para flamenguista, na humildade, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no universo do Flamengo, beleza? Aqui nós só falamos de Mengão. Vambora! Meu caro amigo, eu vou te mostrar aqui na tela como o Flamengo está um time extremamente apelão. E eu vou começar te mostrando aqui alguns dados para você já ficar ligado no que eu estou querendo te dizer. Aqui nós temos a representação de time A e time B. E nessa pequena tabela que eu fiz aqui, a gente pode ver que o tempo total de jogo, no caso de 90 minutos, temos 56 minutos de bola rolando. Ou seja, os outros 44 minutos ficam perdidos entre faltas, escanteios, revisão, ou seja, nada acontece no jogo, né? Mas em média de times brasileiros temos 56 de bola rolando, aonde que 60% do jogo onde tem bola rolando fica a cargo do Flamengo. Isso sempre contra qualquer time, o Flamengo impõe 60% de posse de bola. Poucos times conseguem fazer isso, exceto quando há uma disparidade muito grande, onde um time é muito forte e um time é muito fraco. Aí ocorre essas eventuais posses de bola. Mas no geral, o Flamengo sempre vai impor 60% de posse de bola, não importa o adversário. Foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o Internacional várias vezes e foi assim até contra o Palmeiras. Ou seja, o Flamengo consegue impor seu estilo de jogo. Até contra o Chelsea no Mundial, o Flamengo teve posse de bola e dados momentos contra o Bayern de Munique, o Flamengo também teve mais posse de bola. Você pode achar que isso não significa nada, mas isso significa e muito, porque se você tiver um time que o Flamengo tem em termos de qualidade técnica, você consegue criar muito mais jogadas, fazendo com que acontece o quê? Isso daqui que eu vou te mostrar agora. Se liga só. Como o Flamengo tem 60% de posse de bola, o time do Internacional fica com 22%. Então, ou seja, os outros 34, se eu falei 44, meu Deus, me perdoe, porque a matemática aqui não bate. Os outros 34 minutos, o Flamengo consegue impor seu estilo de jogo criando mais jogadas. Enquanto isso, o time adversário fica perdido, não sabe o que fazer. Eu não estou dizendo que quando um time está com a bola, o outro fica parado. Não, ele fica correndo atrás do time que está com a bola. E é aí que mora o problema. Então guarda essa informação. Um time fica com a bola e o outro fica tentando recuperá-la, correndo atrás desse time. E aí mora um perigo muito grande. Porque se você vê aqui no jogo de 1-0 do Flamengo, o Flamengo impôs 10 chutes e o Internacional fez 5. Só que desses 10 o Flamengo acertou 4 a gol e o Internacional apenas 2. Mas aí tudo bem, o jogo terminou apenas de 1-0. Só que nesse dia o Flamengo estava sem a sua principal arma, que, não falha a memória, foi o Arrascaeta. Estávamos sem o Arrascaeta, porém nós vamos falar deles logo, porque não é só um jogador, são 5 jogadores que são altamente apelão no time do Flamengo, que está desequilibrando toda a cadeia no futebol brasileiro, que isso, meu amigo, não vai ter como bater de frente. Se você olhar, foi 66% de posse de bola, e olha que eu coloquei uma média de 60%, mas aqui foi 66%. Nesse período aqui, imagine que o Flamengo tá tocando bola e os jogadores do Inter correndo pra lá e pra cá tentando recuperar, Isso foi no primeiro jogo, e nisso aqui teve várias desvantagens, porque o Inter ia pegar o Flamengo em 3 jogos seguidos, na rodada do Brasileiro e na rodada seguinte da Libertadores. Ou seja, o Inter tomou mais sufoco e correu mais. Isso foi 1-0. Quando o Inter inventa de poupar o seu time e de guardar os seus jogadores para que eles não cansassem,
De nada adiantou. Aqui nós vimos que o Flamengo teve uma posse de bola um pouquinho menor, 59%, mas vamos arredondar para 60%. Porém, o Flamengo foi muito mais objetivo. Aonde o Flamengo teve 16 chutes a gols, no caso, chutes que foram em direção ao gol, porém 3 foram no alvo. E esses 3 foram gols. Enquanto o Internacional teve 14, 6 foi gol, mas não saiu gol. Mas existe um motivo porque não saiu gol. Muitas vezes você consegue dar um chute a gol e a bola vai devagarzinho. Aqui, às vezes, o chute é aquele chute rebatido, aquela jogada feia. E acontece diversas situações. Só que com o Flamengo vem sendo diferente. E eu vou chegar aqui aonde eu quero chegar para você ver. Mas antes eu tenho que te mostrar o 2-0 do Flamengo antes, que aqui o Flamengo foi também muito superior. Tivemos 56% de posse de bola e o Internacional 44%. O Internacional só teve um chute a gol, enquanto o Flamengo teve 5 e marcou 2 gols. Você consegue entender a diferença que está acontecendo aqui? Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? E eu vou te mostrar o porquê. Apresento a vocês Saul. Ele entrou recentemente no time, mas o impacto dele foi como se ele já tivesse de muito tempo. É impressionante que um jogador só mexeu com toda a estrutura do Flamengo. Como você pode ver aqui, esse é o time que venceu o Internacional praticamente. Eu vou colocar aqui do lado o Pedro, porque ele também participou diversas vezes. Então, Pedro e Bruno Henrique também compõem o que eu vou te mostrar aqui agora. Se você reparar bem, Saul, ele é um jogador extremamente técnico e tático. E o Felipe Luiz, taticamente, é um dos melhores, se não for o melhor treinador atualmente no Brasil. O Felipe Luiz, vale lembrar que ele é da escola de Jorge Jesus e de Simeone. E nós temos aqui outro jogador muito bom, que é o Jorginho, que também é muito tático e também é muito técnico. Então, 2 jogadores que pensam muito bem estando no seu meio-campo. Tanto taticamente, tanto fisicamente, tecnicamente, eles entregam bastante. Como se não bastasse, tem jogador que tecnicamente, taticamente e inclui ainda mais velocidade do lado das pontas para poder compor o seu elenco. Como se não bastasse, você tem um cara que pensa em todos os estilos de jogo, tanto em termos na velocidade, também tem a finalização e é um jogador que pensa em tudo que vai fazer dentro de campo, só que ele pensa de maneira muito rápida. Para compor, temos outro cara que é técnico, tático e veloz. Ou seja, são características distintas desses caras aqui, porém dentro de campo combinando as suas habilidades, formando esse quinteto aqui, o time fica imparável. É claro que você vai me dizer, pô, mas também temos aqui a defesa que é muito forte, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela, Alexandro, eu vou concordar com você 100%, só que eu não quero falar do time como um todo, porque senão a gente vai ficar aqui gastando muito tempo e eu não vou conseguir te mostrar o real motivo do que está acontecendo. O Flamengo, com esses 5 jogadores aqui, consegue impor um volume de jogo avassalador com esses 5 em campo. Se faltar uma peça, o Flamengo perde muito desse potencial. Como, por exemplo, não tínhamos o Arrascaeta no primeiro jogo. Então, como você pode ver aqui, ficou apenas de 1-0. E desses chutes, 4 foram ao gol. Só que são chutes que não são muito fáceis de executar. São aqueles chutes de bola rebatida, onde a bola já chega bem difícil e aí vai em direção ao gol, facilitando que o goleiro defenda. Ou às vezes a bola vai e resvala no canto da trave e conta como chute a gol. Quanto nós temos jogadores técnicos e táticos muito fortes, que são esses 5 aqui, como por exemplo Saul, Jorginho, a pré-jogada, aquela jogada que antecede o último passe, ele fica com uma qualidade imensa, como por exemplo, quando o Samuel Lino pega e parte para o ataque. Se você reparar, quando o Samuel Lino está jogando, ele consegue impor velocidade e visão de jogo. Como nesse lance aqui, Samuel Lino vai para a linha de fundo, ele consegue driblar o jogador do Inter, consegue fazer um cruzamento certeiro para o Arrascaeta, que dá o passe para Pedro fazer o gol. Ou seja, o Flamengo, quando tem esses caras dentro de campo, os 5 juntos, formam um megazord, cara. É o exódia do futebol brasileiro. Não tem como você conseguir combater esses caras aqui, porque você não consegue marcar os 5 ao mesmo tempo. Porque assim, óbvio, nós temos 2 volantes que vão muito ao ataque, como aqui é o caso do Saul e do Jorginho. Só que se você dá muita atenção para os volantes, você vai deixar simplesmente livre o Gonzalo Plata
ou o Samuel Lino. Sem contar que a característica de Samuel Lino e de Gonzalo Plata são de drible. Se você olhar bem, o gol que Gonzalo Plata faz contra o Inter, ele pega a bola no meio campo, passa com máxima facilidade, dá um corte e faz o gol, se eu não me engano, o terceiro gol contra o Internacional. E o Arrascaeta, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele consegue se posicionar, fazer jogadas como meio campo, mas muitas vezes se posiciona muito bem como centroavante. Como, por exemplo, no jogo de ontem, no jogo de 2-0 contra o Inter na Libertadores, aonde o Arrascaeta recebe um passe de quem? Gonzalo Plata. Nesse jogo, podemos acompanhar muito bem como que joga esse time do Felipe Luiz. Um time onde tem a qualidade técnica, aonde tem a velocidade dos seus jogadores e aonde eles conseguem executar muito bem as ideias de jogo. E é por esse motivo, juntando esses 5 aqui, que nenhum time no Brasil consegue disputar com eles. Lembra da informação que eu te falei para você guardar sobre a posse de bola? Imagina isso seguidamente, aonde você vai estar sempre correndo atrás da bola, aonde você vai estar sempre correndo atrás da bola e o time adversário vai ficar tocando ela de um lado para o outro, de um lado para o outro, e você vai ficar igual um bobinho correndo. É óbvio que você vai cansar mais. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem: meu Deus, o time do Flamengo tá muito mais inteiro. É claro que o time do Flamengo tá muito mais inteiro, porque quem corre não é os jogadores, mas sim a bola. A bola está na posse do Flamengo, tocando de um lado para o outro, criando volume de jogo, fazendo com que a sua defesa participe ativamente das jogadas, tanto a lateral quanto os seus zagueiros. E aí o time do Flamengo consegue manter essa posse de bola. Só que o que faltava no Flamengo muitas vezes era a objetividade. Muitas vezes o Flamengo ficava tocando essa bola do meio campo para trás. Só que com a entrada de 2 volantes de qualidade, não precisa de você voltar a jogada para trás. Você pode avançar tanto pela lateral, você pode avançar pelo meio campo, porque você vai ter qualidade em todos os setores. Quando tem o Bruno Henrique jogando, não tem o Pedro, o Flamengo consegue explorar mais a questão da velocidade, como foi no jogo de 2-0 contra o Inter. Quando foi no jogo de 2-0 contra o Inter, o Flamengo manteve 56% de posse de bola e você pode observar que nesse jogo contra o Inter, o Bruno Henrique fez, se eu não me engano, 3 gols e estava impedido. 2 deles estavam impedidos. Se você reparar bem, o Flamengo fez gols e estava impedido. Mas o Bruno Henrique é um jogador que nesse jogo se posicionou mal, porém, em termos de velocidade, ele ganharia de qualquer outro jogador. Então o Flamengo tem essa forma de jogar com um jogador de velocidade para o meio, aonde ele vai dar sempre o combate com outros jogadores no meio campo que não vai conseguir ganhar dele. Como se não bastasse você ter um Bruno Henrique correndo para lá e para cá, aonde os seus jogadores não vai conseguir acompanhar ele, tem também uma outra forma de jogar, com o Pedro. Se você reparar, no segundo gol que o Flamengo faz contra o Internacional, nós temos o Luiz Araújo, que também tem uma característica de jogador de ponta de muita velocidade, aonde que ele leva a bola para a lateral e cruza. E quem está lá esperando para completar? O Pedro. O Pedro vai lá e faz o gol, porque ele tem um posicionamento melhor do que o Bruno Henrique. São jogadores muito bons, o Bruno Henrique consegue fazer o que o Pedro faz, mas o Pedro não consegue executar o que o Bruno Henrique faz, porque o Bruno Henrique é um jogador de muita velocidade, já o Pedro é um jogador de posicionamento. Então o Flamengo tem uma variação de jogada muito boa e combina muito bem com seus jogadores que tem, porque o Flamengo explora as velocidades dos seus meio-campistas, porém joga com centroavante, sendo municiado, ou seja, a bola chega muito mais fácil para esses caras, chega com muito mais qualidade. O último passe, que é do Arrascaeta, vem milimetricamente calculado. Lembra que eu falei que o Arrascaeta é o cara que pensa muito nas jogadas? Pois é, a bola vem calculadamente pro Arrascaeta, aonde chega no pé de um cara que tem uma finalização ótima, como o Pedro ou do Bruno Henrique, e aí, irmão, jogador profissional, muito bem treinado, jogador bom, é óbvio que vai fazer gol. Mas então por que nenhum time vai conseguir bater de frente com isso? Eu faço a pergunta para você: qual é o outro time no Brasil que consegue ter meios campistas bons tanto na velocidade e tanto no meio campo? E eu te respondo, nenhum time no Brasil consegue ter essa qualidade de meio campistas. Se você estiver tão apertado com o meio campista, você sobe as linhas e aí você tem Léo Pereira e Léo Ortiz para poder te auxiliar. Ou seja, fica uma marcação alta e o Flamengo fica jogando do meio campo para frente. Não tem como nenhum time do Brasil, ao meu ver, conseguir neutralizar isso com facilidade, pelo menos. Com facilidade.
Até então, nenhum time demonstrou essa capacidade. Ah, mas o Flamengo vai perder jogos, perdeu jogos. Eu concordo que o Flamengo vai perder jogos. Eu não disse que o Flamengo vai vencer 50 jogos seguidos. Isso é impossível. Vai oscilar em alguns momentos. Porém, o padrão é que o Flamengo consiga vencer a maioria dos seus jogos. De pelo menos a cada 10 jogos, o Flamengo vença 9 e, sei lá, perca 1. Ou se não, para ser mais justo, o Flamengo vença 8 jogos, perca 1 e empate 1. Então, o Flamengo é um time muito superior aos outros por causa desses quesitos. Posse de bola, variação de jogadas, qualidade no meio-campo e um técnico que pensa muito verticalmente. Um cara que vai para ataque sem ter medo, se lança ao ataque sem ter medo. Só que o Flamengo ele tem uma qualidade que os outros não têm. Ele não precisa de trocar de tirar meio campo para poder colocar atacante. Porque os seus pontas já fazem a função de atacar, de ser vertical, não ser defensivo ou voltar a bola para trás. Luiz Araújo parte para cima, Samuel Lino parte para cima, Plata parte para cima, o Wallace Ian, quando entra, parte para cima. Então a forma que o Flamengo foi montada é um time ponta, é um time que vai verticalmente, ó, reto. É aquela ponta, aquela trinca aqui, ó, se você formar, forma um desenho certinho, se você olhar aqui, ó um triângulo que vai para cima com tudo, um foguete imparável. Mas essa é a minha análise, e isso é o que eu estou dizendo para você. Você concorda comigo? Você discorda? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa seu like. Muito obrigado por tudo, pela sua paciência, pela sua audiência e tchau!